Amém. Como é bom fazer o que acabamos de fazer, né? Quem aqui, mesmo sendo que o louvor não é para nós, é para Deus, quantos aqui estão com corações cheios depois de cantar esses louvores ao Senhor? Realmente, como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Cada vez que nós levantamos as nossas vozes, nós somos lembrados de quem Ele é. Quem Ele realmente é. Esses louvores destacam os atributos de Deus. Ou seja, aquelas características que foram revelados para nós por meio da Bíblia, que descreve quem Deus realmente é e como Ele é. E é absolutamente essencial para a minha vida e para a sua vida e para a vida da igreja, que nós aprendemos e que nós somos relembrados desses diversos atributos de Deus. Porque você conhecer cada atributo, realmente saber quem Deus é, isso enche os nossos corações com paz e com alegria e com esperança. Mas não só isso. Quando nós aprendemos e temos um entendimento sólido sobre cada atributo de Deus, aquilo serve como um guia para nós, que nos ajuda a saber como louvar o Senhor, como adorar o Senhor, como que nós precisamos viver diante dEle cada dia aqui nessa terra, enquanto nós esperamos a volta dEle. Aprender sobre os atributos de Deus também serve para nos proteger contra a idolatria. O que eu quero dizer com isso? Se eu não conheço os atributos de Deus, ou seja, se eu não sei quem Ele realmente é de acordo com a palavra de Deus, o que eu automaticamente vou fazer? Eu vou criar um Deus na minha própria mente. Eu vou acabar criando um perfil que eu acho que descreve o Senhor na minha própria mente. E isso é extremamente perigoso. Porque geralmente o Deus que é criado na mente e no coração do ser humano é um Deus muito diferente do Deus verdadeiro. É um Deus que se submete aos desejos e vontades e propósitos do homem. É um Deus que tolera uma vida de pecado. Aí eu fiquei pensando, quantas pessoas hoje, neste domingo, passaram um tempo na igreja, orando para e louvando e adorando um Deus que eles criaram na sua própria mente. Um Deus que não é o Deus verdadeiro, o Deus do universo como revelado nas Santas Escrituras, Quantos hoje, na verdade, acabaram louvando e adorando uma versão distorcida de quem Deus realmente é, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Quando as pessoas pensam sobre os atributos de Deus, quais são os atributos que geralmente vêm primeiro na mente? Amor? Sim? Amor, atributos como graça, como a misericórdia de Deus, paciência, gostamos dessa. Talvez soberania vem para a sua mente, onipotência, onisciência, onipresença. Realmente é maravilhoso a gente parar um pouco e meditar sobre essas qualidades. Cantar sobre a bondade de Deus é maravilhoso. Eu estava aqui do lado ouvindo a igreja cantar sobre a bondade de Deus e é impressionante como a igreja canta com aquela paixão, com aquele ânimo. Por quê? Esses atributos nos faz sentir bem. Esses atributos nos enchem com alegria. Falar sobre compaixão e graça de Deus nos enche com gratidão. E tudo isso é bom, é maravilhoso. Pensar e meditar sobre essas coisas. E é por isso que a maioria gosta de focar nesses atributos. Amor, paz, paciência, misericórdia. Porém, há um outro atributo
que é tão verdadeiro quanto o amor e misericórdia e graça e compaixão e paciência. Este é o atributo chamado ira. Sim, Deus também é um Deus de ira. Eu confesso que não é um assunto muito popular dentro do mundo evangélico. Eu acho difícil você achar um louvor que destaca a ira de Deus. Senhor, te louvamos pela sua ira. É difícil achar esse louvor. E talvez alguns pregadores tentam evitar a falar sobre esse atributo, porque pode trazer um certo desconforto para o ouvinte. Mas quem disse que Deus é um Deus confortável? Quem disse que Deus é um Deus fofinho? Quem disse que Deus é um Deus que tem como uma prioridade a manter você confortável, independentemente do seu estilo de vida? O autor de Hebreus, em Hebreus 12, 25, fala: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra, falando sobre os israelitas lá no Antigo Testamento, e não escaparam, quanto mais nós, hoje, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Versículo 28 e 29, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Isso é desconfortável. O nosso Deus é fogo consumidor. Sim, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de graça e paciência, mas Ele é também um Deus de ira e de justiça. No Antigo Testamento há um livro chamado Naum. Naum era um profeta utilizado por Deus para levar uma mensagem, uma alerta, uma advertência para o povo da cidade de Nínive. Por que Deus envia Naum até esse povo? Porque anos antes ele tinha enviado Jonas, a maioria conhece essa história. E depois de lutar contra Deus, Jonas finalmente vai até essa cidade e ele prega o arrependimento. Era uma cidade perversa, cheia de violência e maldade, e Deus alcançou aquele povo com a mensagem de perdão e vida. E Jonas prega, e a Bíblia fala que aquela cidade se arrependeu. Só que depois de um tempo, eles abriram mão dessa mensagem. Jogaram no lixo a misericórdia e a graça que Deus tinha demonstrado para eles. E voltaram para a sua perversidade, a sua maldade e toda a sua violência. Então Deus envia esse profeta para falar com esse povo. E olha a mensagem que ele carrega até eles. Naum 1, versículos 2 a 6. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Baçã e Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença. O mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo,
e as rochas se despedaçam diante dele. Certamente um dos trechos mais pesados na palavra de Deus. Imagina aquele povo ouvir aquela alerta. Depois de receber tanta misericórdia, chegar ao ponto de Deus declarar essas palavras para eles. Mas a verdade é que essa advertência, essa mesma mensagem, pode ser aplicado para todos hoje, que deliberadamente rejeitam a graça e a misericórdia de Deus, assim se colocando como inimigos de Deus. Você fala, inimigos? Inimigos por praticar certas coisas que todo mundo pratica? Como assim? Não é muito forte isso? O apóstolo Paulo, em Colossenses 1:21, ele afirma que nós, cristãos, antes de conhecer Cristo, antes de nos render por completo a Ele, por meio da fé e o arrependimento, nós éramos inimigos dEle, por causa da nossa má conduta. Não existe meio termo. A Bíblia deixa claro, existe os filhos de Deus e existe os inimigos de Deus. Aquele que não é filho, se coloca como inimigo. E é importante que a igreja hoje alerta essas pessoas, porque quantos hoje não sabem disso? Estão lá vivendo a sua vida do jeito que acha melhor, pensando que Deus está tudo bem com eles. Que Deus aceita o jeito com que eles estão vivendo. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Falando com uma igreja que tinha desviado, uma igreja que estava vivendo na carne, que estavam vivendo na desobediência, ele fala: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Hebreus 10:31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Depois de alertar as pessoas que leram essa carta sobre o perigo de andar e viver pecando deliberadamente depois de ser santificado, ele fala: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora, eu sei que a ira de Deus pode parecer contraditório os outros atributos. Parece não é compatível aquilo que estamos falando agora com o amor e misericórdia e a graça. Eu acho que é porque nós olhamos e pensamos sobre a ira de Deus à luz da ira do homem. A gente pensa sobre como é a ira do homem e acaba atribuindo esse mesmo tipo de ira para Deus. Tiago capítulo 1, versículo 20 fala: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso é fato. A ira de Deus não é como a ira do homem. É muito pelo contrário, a ira de Deus promove justiça. A ira de Deus manifesta justiça. A ira de Deus aplica justiça. A ira de Deus produz justiça. Mas como que essas coisas podem ser verdade no mesmo tempo? Como que a misericórdia e a graça e compaixão de Deus pode ser perfeitamente compatível com a ira? Para responder essa pergunta, nós precisamos pensar num outro atributo de Deus. O atributo chamado santidade. A santidade tem tudo a ver com a ira de Deus, pois a ira de Deus é uma expressão da santidade de Deus. Mais uma vez, a ira de Deus é uma expressão da sua santidade. Em Êxodo 15:11, o autor fala: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. O nosso Deus é majestoso em santidade.
Isso significa que Ele é inteiramente bom e puro e verdadeiro. Ele é luz e nele não há treva alguma. Deus ser majestoso em santidade significa que Ele é moralmente perfeito. Significa que Ele nunca pecou, nunca irá pecar, nunca vai tentar o ser humano a pecar, pois nem Ele pode ser tentado. Tudo que Ele pensa é bom e puro e verdadeiro. Tudo que Ele fala é bom e puro e verdadeiro. Cada ação e reação é bom e puro e verdadeiro e justo. E tudo isso então leva Ele a naturalmente amar o que é bom e puro e verdadeiro, e absolutamente odiar o que é mal e falso. A essência dele o leva a amar o que é bom e odiar o que é mal. O caráter de Deus não o permite a ficar neutro em relação ao pecado, a simplesmente fingir que não está acontecendo. A natureza pura de Deus não o permite a ficar indiferente em relação aos nossos pecados. Ele não é um Deus lá em cima fazendo birra, só porque as pessoas não estão fazendo o que Ele quer. Não. A sua essência perfeita, sua própria essência, não é capaz de tolerar nenhum tipo de pecado e maldade. Se Ele não sentisse indignação e ira ao ver o mal, ao ver a injustiça, Ele não seria um Deus santo, santo, santo. Quero tentar te dar um exemplo. Algumas semanas atrás falei com os jovens, na sexta-feira, sobre esse assunto. Eu dei esse exemplo para ajudar a tentar compreender, me ajudou a compreender esse ponto. Imagina que um dia você está em casa, depois de cumprir todos os seus deveres e afazeres, você senta no sofá, tira o celular, entra nas redes sociais. Ninguém faz isso, né? Entra nas redes sociais e você começa lá, assistir vídeo após vídeo, pessoas caindo, aí você dá risada, vídeos fofinhos sobre gatos fazendo coisas malucas, você está lá olhando. Aí de repente você dá de cara com um vídeo que você não esperava. De repente você vê cenas de 2 homens adultos espancando e estuprando uma criança de 5 anos. Eu pergunto para você, naquele exato momento, ao ver aquilo, o que você sentiria? Além de nojo, além de tristeza, o que você sentiria ao ver isso? Creio eu que se você tem um pingo de senso moral, você iria imediatamente se encher com ira e indignação ao ver uma maldade daquele tipo. Na verdade, a resposta natural e apropriada é sentir indignação e ira pela injustiça e maldade que foi feita. É possível você sentir ira ao ver uma injustiça, mas não pecar, pois o Paulo fala para a igreja, irar-se sem pecar. A única resposta apropriada para pessoas que têm a lei moral no seu coração seria isso. Mas sabe que neste exato momento há milhares e milhares de vídeos com esse conteúdo circulando na internet. Agora. E por que estão circulando na internet? Porque há uma demanda para esse tipo de conteúdo. Porque há homens e mulheres e jovens que buscam esse tipo de conteúdo. E nós olhamos para essas pessoas e pensamos, são monstros. Monstros, endemoniados. Como que alguém pode olhar para essa cena e ao invés de sentir indignação e ira pela injustiça, sente prazer,
sente alegria. É difícil compreender isso. Mas aí é interessante que nós temos a capacidade de sentir ira ao ver uma injustiça contra uma criança inocente, mas logo em seguida podemos mentir e fofocar e criticar e julgar sem sentir nada daquilo, pela própria maldade que nós cometemos. E por que nós somos capazes de fazer isso? Porque o nosso senso moral tem sido corrompido pelo pecado. E muitos de nós perdemos a sensibilidade em relação aos pecados pequenos. Tem certas coisas, nossa, que não, aquilo me deixa indignado. Mas essas coisinhas pequenas, os pecados do dia a dia, além de tolerar, sinto prazer, sinto alegria. Mas Deus não é assim como nós. Deus é tão santo, Ele é tão perfeito moralmente falando, que Ele não pode tolerar nenhum tipo de maldade, seja grande ou pequeno. Por Ele ser um Deus tão santo, Ele se ira, tanto com uma injustiça, nesse exemplo, quando uma criança, quanto aquele pecadinho que você comete no dia a dia. Ele sente aquela mesma ira que nós iríamos sentir ao ver algo assim, tanto ao ver qualquer tipo de pecado, só que num nível muito mais intenso e sincero. Provérbios 6, versículo 16 a 19. Provérbios 6, versículo 16 a 19, olha só que interessante. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Você entende o que o autor está falando aqui? Tanto o homicídio, quanto a mentira e uma atitude orgulhosa são detestáveis para Deus. Ele odeia essas coisas. Essas coisas acendem a ira dele. Ele não é capaz de não sentir ira e indignação em relação ao pecado, por ele ser a própria essência do bem e justiça. Até o menor dos pecados são uma afronta ao caráter e à essência de Deus. Interessante, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, há algumas palavras diferentes na língua original que foram traduzidos na nossa língua como ira. Uma das palavras vem com a ideia de um furor intenso, de ser um furor intenso. Uma das outras palavras traz a ideia de um fogo sendo acendido. Deus queima com furor intenso por causa do pecado do homem. Existe uma outra palavra interessante no hebraico que é af, a palavra af. Quando você for ver a descrição, significa narinas. Por que narinas? Porque traz a ideia de um homem respirando violentamente em busca de vingança, ou um animal respirando violentamente, prestes a atacar o outro. Essa é a imagem que nós temos do Deus em relação à injustiça. E agora vem as notícias horríveis para a humanidade. Romanos 3, 23 fala: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Pelo fato de que todo ser humano tem pecado e cometido maldade, naturalmente e necessariamente a humanidade está sob a ira de Deus. Romanos 1, 18,
O apóstolo Paulo fala: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Deus já está revelando a sua ira, mas a sua ira por completo acontecerá no fim. Eu sei que talvez tem muitas pessoas que pensam que desde que eles não têm cometido os pecados graves, os pecados grandes, eles estão bem com Deus. Talvez tenha alguns que estão pensando: mas eu nunca matei ninguém, eu nunca estuprei, eu nunca roubei, eu nunca traí o meu cônjuge. Então eu acho que Deus está bem comigo. Talvez pensando: Ele me entende, Deus Ele me entende. Quando eu chegar lá, a gente bate um papo, a gente resolve esses detalhes. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, nunca fui viciado em drogas. Gente, a verdade é que o inferno vai estar cheio de pessoas que nunca estupraram, que nunca roubaram, que nunca traíram o seu cônjuge, que nunca beberam, que nunca usaram drogas, que nunca falaram palavrões. Efésios 5, versículos 5 a 6. Porque vocês podem estar certo disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Aqueles que vivem na desobediência estão sob a ira de Deus. A ira de Deus não é apenas algo que Ele sente de vez em quando ao ver pecados graves, mas aí com o tempo acaba dissipando. Salmo 7:11, o salmista fala: Deus é juiz justo. Ele é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Por Ele ser justo e santo, Ele se ira contra a maldade que acontece todos os dias nessa terra. Nós que moramos aqui em Caraguá, nós conhecemos muito bem como é o verão aqui, né? A gente acorda, olha para o céu, aquele céu azul, limpo, sem nuvem nenhum. Aí tem aquele calor, aquele mormaço todo. E aí, passando o almoço, na parte da tarde, de repente a gente olha para essa direção aqui, por cima das montanhas, o que a gente vê? Aquelas nuvens carregadas, escuras, densos, aproximando. E essa nuvem vem e cobre a cidade inteira, e nós sabemos, em qualquer momento, aquilo vai estourar, e vai descer uma pancada de água. E aqueles que moram numa rua que alaga, talvez corre para casa, tentando ajustar as coisas. A ira de Deus é como uma nuvem carregada, escura, uma nuvem de tempestade, que permanece constantemente sobre os pecadores, os que rejeitam a vontade do Senhor, prestes para derramar fúria e juízo do Senhor. A ira de Deus é algo que se manifesta em condenação e juízo e castigo. O Paulo escreve para a igreja de Roma, em Romanos 2, 4 a 8. Ele fala: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Em setembro de 2023, a cidade de Derna, lá na Líbia, sofreram algo horrível.
as fortes chuvas constantes que caíam sobre aquela cidade, fizeram com que uma represa situada num ponto elevado, um pouco fora da cidade, fez com que essa represa não aguentasse mais a pressão daquela água que estava acumulando, e de repente, estourou. E aquele fluxo de água violento desceu, e entrou e invadiu aquela cidade, e devastou metade da cidade inteira. E as pessoas que estavam naquele lugar, estavam vivendo as suas vidas normalmente. E repentinamente, sem ter tempo para reagir, eles, junto com as suas casas e os prédios e os carros e os animais, foram levados para o meio do mar. Até então a misericórdia de Deus está segurando a ira dele, como uma represa segura águas de um rio. Até então a misericórdia de Deus está segurando a ira dele. Mas a ira está acumulando. E a pressão, como as águas se acumulando diante do muro daquela represa, vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. E a Bíblia nos promete que um dia, a represa da misericórdia de Deus vai estourar. E a ira dele vai descer, repentinamente. E aqueles que não estão preparados, sofrerão tragicamente a fúria e juízo de Deus. Mas a represa de Deus não vai estourar porque ele não consegue ou não vai conseguir controlar. Foi ira demais, acumulou demais, não teve forças para segurar aquilo. Não, diferentemente da ira do homem, Deus, ele controla perfeitamente a sua ira. E está esperando o momento exato, onde ele vai derramar justamente e corretamente o seu juízo sobre aqueles que permanecem nos seus pecados e incredulidade. Lamentações 3:22. Os homens da EBD que estão comigo conhecem muito bem esse versículo. Lamentações 3:22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E a gente olha para isso e falamos, glória a Deus por isso. Mas meu irmão, irmã, amigo, não confunda a misericórdia de Deus com fraqueza. Não confunda a misericórdia de Deus com indiferença ou tolerância. Talvez tenha alguns que estão pensando, faz um tempo que eu estou afastado de Deus. Faz um tempo que eu estou no pecado. Faz um tempo que eu estou fazendo aquilo que eu quero. E até agora nunca nada aconteceu. Eu estou aqui, de boa. Não é porque Deus não vê. Não é porque Deus não viu. Não é porque Ele não considera a sua rebeldia. Mas você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus. Enquanto a pessoa olha e fala, que misericórdia, ela não entende que por trás dessa misericórdia a ira está acumulando. Provérbios 24, 21 a 22. Olha essa alerta, tema o Senhor e o rei, meu filho, e não se associa aos dissidentes, pois terão repentina destruição, e quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o rei podem causar? Gálatas 6, 7 a 8, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E pode ser que alguém está pensando, que Deus bravo, que Deus maldoso, que Deus áspero. É muito pelo contrário. O salmista, ele fala em Salmo 103, versículos 8 a 12. O Senhor é compassivo
e misericordioso, muito paciente. Esse muito paciente na língua original é tardio para irar-se. Muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o amor para com os que temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Para aqueles que entendem que estão sob a ira de Deus, e se arrependam dos seus pecados, e são perdoados, eles recebem essa gloriosa promessa. Se Deus fosse nos tratar conforme os nossos pecados, ou da forma que nós realmente merecemos, após cada pecado, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós. Ele não é um Deus bravo. Ele é um Deus sério. Ele é um Deus que não brinca. Ele é um Deus que castiga e pune, mas Ele é um Deus amoroso, gracioso, misericordioso e paciente. Sabendo como Deus enxerga o pecado, qualquer tipo de pecado, eu quero que você pense agora, quanta misericórdia você tem recebido ao longo da sua vida. O ser humano pode apontar o dedo e falar, o Senhor é maldoso, o Senhor é áspero. Enquanto ele fala isso, ele esquece de quanta misericórdia ele tem recebido a vida inteira. Quantas vezes ele tem quebrado a lei de Deus, e quantas vezes Deus tem sido paciente. Pensa quanta misericórdia Ele tem demonstrado para você. Ele não tem te tratado do jeito que você merece, por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados, mesmo sendo que nós merecemos a ser tratado daquele jeito. O fato é que você, estando aqui vivo neste momento, aponta para a bondade e a misericórdia e o amor de Deus. Sim, Ele vai um dia derramar a sua ira sobre os seus inimigos, que ativamente o rejeitam e vivem na desobediência. Mas Ele está segurando essa ira ainda. Ele está segurando a ira. Para quê? Para que mais e mais pessoas possam ouvir a mensagem da vida e possam se entregar a Ele e receber o perdão, escapar dessa ira. 2 Pedro 3:9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Como assim? Um Deus que tanto odeia os pecados, mas mesmo assim não quer que nenhum ser humano pereça. E é por isso que a misericórdia continua até hoje a segurar essa fúria e essa ira contra a maldade e a injustiça. E finalmente, irmãos, para estar encerrando, ao pensar sobre a ira de Deus, o amor dele é muito mais destacado. A ira de Deus destaca de forma brilhante o amor de Deus. Por meio do seu amor e misericórdia, Ele fez algo que não era obrigado a fazer, não precisava fazer, ninguém forçou Ele a fazer. Ele tem dado uma chance para todos os homens e mulheres, uma chance de deixar de ser inimigo dEle, de ser reconciliado a Ele, e escapar essa ira, escapar a ira que nós merecemos, sem ser obrigado. Pensa nisso. Você compreende isso? Mesmo depois de saber quanto Deus detesta o pecado que já temos cometidos, Ele está disposto a te dar uma chance de deixar de ser inimigo e se tornar filho.
de sair sobre a ira dele e entrar na família dele, um lugar seguro, um lugar de paz, um lugar de esperança, um lugar de proteção. Mas como que ele fez isso? Romanos 5, 6 a 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ele não está falando, arruma a sua vida, começa a viver uma vida santa e de obediência, para que eu possa te aceitar. Não, ele está falando, eu te amo tanto, que eu estou falando, vem para mim do jeito que você está, porém vem com a disposição de abandonar os seus pecados, e eu te darei vida, eu te darei esperança, eu te darei proteção. Mas o que é de fato o que aconteceu na cruz? E vamos estar encerrando com isso. O que é de fato o que aconteceu naquela cruz? O próprio Deus, pelo qual muitos olham e pensam, um Deus mau, um Deus bravo, esse mesmo Deus se fez homem, e veio até essa terra, e viveu uma vida perfeita, enfrentando todas as tentações que nós enfrentamos, sendo perseguido, sendo atacado, sendo ofendido. Ele voluntariamente se entregou nas mãos de pecadores, e permitiu com que eles crucificassem ele na cruz. Por quê? Porque naquele momento, naquela cruz, ele estava sofrendo as consequências, não do pecado dele, mas dos seus pecados e dos meus pecados. A ira de Deus estava sendo manifestado na cruz, no seu próprio Filho, para que hoje você não precisasse sofrer as consequências que você merece. Olha o amor de Deus, olha a bondade de Deus, mas não despreza essa misericórdia, não despreza este amor. 1 Pedro 2,24, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Uma vez que você se entrega ao Senhor, não é um passo livre, ou uma passagem livre, ou uma liberdade para você voltar para a sua injustiça e sua maldade, não. É um convite de você deixar o Senhor entrar na sua vida e totalmente te transformar. Último versículo que eu quero ler, Isaías 55, versículos 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Isso foi escrito para um povo naquela época do Antigo Testamento rebelde, um povo que tinha se afastado de Deus. Mas eu tenho certeza que esse mesmo convite é estendido para você nessa noite. Se você está distante, se você estiver afastado, vivendo de forma ímpia, volte-se, clama ao Senhor e confia que Ele terá misericórdia, pois Ele promete que se você confessar com a sua boca e crer no seu coração, você será salvo. Peço que a igreja se levante, nós vamos ter um louvor agora. Esse é um momento entre você e Deus, você pode levantar a sua voz e cantar, agradecendo a Ele, por toda a misericórdia e graça que Ele tem demonstrado a você ao longo da sua vida. Você pode vir para frente, se ajoelhar, falar com Ele.
Talvez você é alguém que uma vez já entregou a sua vida, mas você sabe que a forma com que você está vivendo não agrada o Senhor. Ele te chama de volta. Ele é fiel e justo para te perdoar de todos os seus pecados, todas as suas transgressões. Mas talvez há alguém aqui que não conhece o Senhor, que hoje está vivendo, talvez sem saber, ou talvez sabendo agora pela primeira vez, como inimigo de Deus. Deus trouxe você aqui porque Ele tem misericórdia, Ele oferece a salvação dessa ira e condenação. Basta você falar com Ele, clamar por misericórdia, pedir perdão, pedir para Ele te salvar dessa condenação. Basta você pedir para Ele entrar na sua vida e transformar e te dar uma nova vida. Faça esse compromisso com Ele. Entregue a sua vida. E você sairá daqui, não mais como inimigo, mas como filho amado, com o Espírito Santo habitando dentro de você, para te capacitar a viver a vida que realmente agrada ao Senhor. Enquanto nós cantamos, que seja um momento entre você e o Senhor.